comentei com vocês que hoje a gente falaria sobre epilepsia. Quem está aqui é o Dr. Murilo Marinho. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. Como você está? Muito Tudo bem? Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou pedir para as meninas trazerem a nota para passar para vocês porque que a gente, que até não está aqui na minha ficha, porque que a gente pensou também em falar toda vez que sai na mídia, que alguém da mídia, né, relata algo ligado a uma questão de saúde, a gente gosta de colocar o assunto aqui, né, doutor? E tem muitas novidades, gente. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse, então, o que é a epilepsia, né? O que acontece nessa questão aí dos neurônios, que, enfim, a pessoa chega a esse diagnóstico. Bom, é um tema muito importante. Se a gente pegar, atinge milhões de pessoas. E episódios como esse faz a gente relembrar, ou lembrar de uma pessoa. A epilepsia nada mais é do que uma alteração que acontece em determinada região do cérebro que faz com que o paciente apresente uma crise. Carol, tem vários tipos de crise. Tem pacientes que têm crise só de perder a consciência. Entendi. A criança na escola, que a professora nota que fica por alguns segundos desatento. É um tipo de epilepsia. Por outro lado, tem epilepsias muito mais catastróficas. Pacientes com crises convulsivas que se debatem, morde a língua. Isso tem um grande impacto na qualidade de vida desses doentes. E até a frequência que essas crises podem aparecer. Com também, certeza, né? Porque assim, ninguém sabe a hora que vai ter uma crise. Então a crise acontece subitamente. Tá. E isso faz com que, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser até mesmo dirigindo um carro. Olha o perigo. E doutor, quando a gente fala da questão das convulsões, nem todas as pessoas que podem apresentar uma convulsão terão o diagnóstico de epilepsia, certo? Eu queria que você contasse um pouquinho outras questões que envolvem também esse tipo de crise, de sintoma, até para a gente ter ideia, né? Porque eu acho que automaticamente as pessoas já pensam nisso quando se deparam com a situação. Perfeito, muito bem colocado. Na verdade, assim, todo mundo na vida pode ter uma convulsão. Por algum distúrbio, seja ele metabólico ou uma infecção, pode ter uma crise dessa no decorrer da vida. Só que, quando isso se torna recorrente, principalmente a partir da segunda crise, aí o paciente tem um diagnóstico de epilepsia. E aí também necessita uma investigação, seja ela com exame de imagem, uma avaliação com o especialista, o próprio exame chamado de eletroencefalograma. Então tudo isso colabora a história do paciente, os exames complementares e vai definir para o médico iniciar o tratamento com medicações anticrises ou não para aquele paciente. E o diagnóstico de epilepsia tem, claro, a parte clínica, mas alguns exames complementares, né, para fechar o diagnóstico. É extremamente importante. Primeiro é tentar ver a causa. Por que aquele paciente, aquela pessoa que nunca teve nada, no momento da vida, começa a ter uma crise? Então, hoje em dia, as ressonâncias magnéticas conseguem ver se há uma lesão. Tem muitas lesões cerebrais, por exemplo, os tumores, ou uma infecção, ou até mesmo um AVC, que pode causar uma crise secundária àquela lesão. Entendi. Por isso a necessidade do exame. E doutor, a gente tem aqui uma dinâmica, vocês estão vendo aqui a palavra? Olha. Calma, né? E cada caixinha, então, vai contar um pouquinho como a gente reage e o que a gente deve fazer numa situação que a gente se depara, então, próximo a alguém que esteja, né, com uma crise de convulsão, né, independente aí do diagnóstico que seja. Mas é importante entender aqui um passo a passo, certo? Perfeito. E já a gente vai falar de tratamento e de cirurgia, porque eu não sabia, uma grande novidade, mas a gente vai guardar para o final para o doutor falar para a gente. Vamos começar com a primeira caixinha, que é esta daqui. Vamos lá. Primeira orientação, coloque a pessoa de lado. Bom, isso é ótimo, porque essa pergunta acontece no consultório frequentemente. O que eu faço quando deparo com um paciente com uma crise convulsiva, aquela que se debate? Primeiro, manter a calma, adorei. E a primeira coisa é colocar essa pessoa de lado. O risco dela broncoaspirar. Então, tudo isso é a primeira coisa. Sempre virar. Do lado, deixar de lado. Vou abrir a segunda aqui. Por favor. Lá, a segunda. A segunda é aqui. Apoie a cabeça. Isso é importante. Então, colocou essa pessoa de lado,
Não precisa segurar ela, apoie a cabeça. Se tiver um travesseiro ou alguma almofada próximo, deixe bem confortável a cabeça. Então essa é a segunda dica. Vou abrir a terceira e já você explica, doutor. Localize objetos. Eu vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público também. Escrevam pra gente no @VocêBonitaTV. Volto. Estamos aqui falando de epilepsia. E aí, pra quem chegou agora, o doutor estava contando o seguinte: orientações quando a gente se depara com alguém que esteja numa crise convulsiva. E a gente deixou essa terceira plaquinha. Então a palavra era calma, antes de tudo. Localize objetos. Isso é importante. Então depois que você colocou a pessoa de lado, cuidou da cabeça para não se debater, tire aqueles objetos próximos, às vezes um sofá, uma cadeira ou mesmo uma mesa. Então assim, procure tirar tudo que possa fazer com que o paciente tenha um ferimento. Então isso é importante, Carol. Está atento também. Aí, gente, tem essa parte também. Monitore o tempo, até para relatar ao médico. E tem mais, o tempo durante a crise é muito importante. Crises que durem mais que 5 minutos é uma emergência médica. Eu preciso contactar o SAMU e levar esse paciente a um pronto-socorro. Então, o tempo durante a crise é muito importante. Tá, então prestar atenção, então não pode, né, ultrapassar isso. Eu sei que também é difícil. Às vezes, o fator emocional, estou vendo um paciente, uma pessoa, um ente querido meu tendo uma crise, é muito difícil mensurar o tempo. Mas tente analisar, 5 minutos é um tempo muito precioso para salvar até mesmo os neurônios durante a crise. E doutor, nunca colocar a mão na boca, tentar, né? Essa é outra pergunta muito frequente. Não precisa colocar a mão para puxar a língua e até corre um risco, porque o paciente quando está tendo uma convulsão, ele morde, às vezes cortam os lábios, então assim, não precisa colocar a mão dentro da boca. Só deixar de lado, proteger a cabeça, tirar os objetos e monitorar o tempo. Tá certo. Vocês sabem que essa pauta, gente, ela é importante inclusive para as crianças. Não digo crianças tão pequenas, mas a partir de uma certa idade que já entendem esse tipo de informação, porque não é incomum acontecer na classe, na sala de aula. Meu filho se deparou há pouco tempo com a situação, enfim, mas tudo certo, o professor estava presente e tal, mas é importante que as crianças também saibam, né, doutor? Sim. Não sei, né, se a linguagem que a gente está dizendo aqui acaba se tornando simples para que elas entendam, mas eu acho que os pais podiam ter esse tipo de conversa, né? Perfeito. Na verdade, pode acontecer em qualquer lugar e com qualquer faixa etária. Então, a primeira coisa, mantenha calma. Por isso que é importante a informação. Colocar de lado, chamar o adulto que estiver mais próximo, não precisa ir lá e segurar esse coleguinha ou essa pessoa que está tendo a crise. Então, todos os fatores que ajudam o melhor cuidado da pessoa que está tendo essa crise. Tá certo, e passar, né? Porque no dia seguinte as pessoas ficam comentando, imagina para uma criança como essa a situação, né? Então... Você sabe que esse fator é muito importante, o estigma que a epilepsia ainda tem. Porque a epilepsia, historicamente, pensava-se que está tendo algum ser entrando dentro do corpo da pessoa. Imagina só. Então, hoje, no século XXI, ainda há um preconceito. Então, programas como o seu, muito obrigado por poder levar a vocês essas informações muito coerentes. Tá certo. A última, então, acompanhar, né? É importante o acompanhamento para ver se a pessoa vai ter outra crise. Também é outro fator que deva chamar, por exemplo, SAMU ou levá-la ao pronto-socorro. Então, são crises recorrentes. Teve uma crise agora, depois da crise é normal, principalmente uma convulsão, que a pessoa fique mais sonolenta, dormindo por algum tempo. Pode ser 20 minutos, 30 minutos, mas vamos supor que depois de uma hora teve uma segunda. O que eu faço, doutor? Leve a um pronto-socorro, peça uma orientação, é importante. Vamos colocar a perguntinha do público, doutor? Quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Patrícia, um beijo. Meu namorado tem epilepsia, porém as crises convulsivas só acontecem durante o sono quando não descansa direito. É normal? Que pergunta ótima. Ótimo, Patrícia. Essa pergunta é muito importante. Existem tipos de epilepsia que são predominantemente durante o sono. Durante o sono, a nossa atividade elétrica cerebral diminui e predispõe a algumas crises. E tem outros fatores, por exemplo, privação de sono, cansaço. Então, estresse, infecções
são fatores que predispõem o paciente que tem o diagnóstico de epilepsia a ter crise. Então, assim, tome conta. Vamos colocar mais uma? Quem escreveu pra gente na tela. Marcileide, obrigada. Existe cura para quem está fazendo o tratamento com medicação? Vamos aproveitar e já falar então do tratamento, doutor. Marcileide, existe cura. Tem epilepsias que são autolimitadas. O que é isso? Só uma determinada faixa etária da vida que o paciente tem crise. Tem outras que o paciente precisa tomar o remédio. E tomando os remédios de maneira adequada, mais ou menos 50% a 60% dos pacientes ficam muito bem, obrigado. E controlam as crises. Em torno de 40%, esses sim são chamados de refratários. E aí pensamos no algo mais, que são os tratamentos cirúrgicos, enfim, associar outros remédios para poder controlar essas crises. Então, doutor, é uma novidade para mim, eu não sabia que era possível, né, a questão da cirurgia. Então, alguns tipos de epilepsia para pacientes, muitas vezes que não têm aí, não conseguem manter, né, essa qualidade de vida e o controle das crises, com a medicação, podem fazer a cirurgia. Podem, sim, deve. E muitos deles se curam com a cirurgia. Então, uma coisa importante de se falar. Então, você que tem crise, qualquer tipo de epilepsia. Epilepsias podem ser focais. O que é isso? Começa numa região do cérebro. No ponto que, se isso for verdade, e se for uma região do cérebro que eu possa ressecar, e o paciente voltar da cirurgia como ele está hoje, entendi, isso é muito bom. E tem grandes chances de ficar sem remédio e curado da epilepsia. Muito interessante. Eu vou botar mais perguntinha, mas antes eu queria te perguntar também da questão da dieta, da alimentação do paciente com epilepsia. Tem uma relação aí com a dieta cetogênica, enfim? Você sabe que a dieta cetogênica faz parte do tratamento de pacientes com epilepsia. É indicado, assim como o remédio, a dieta também, e com excelentes resultados. Outra coisa muito na moda, já pegando o seu gancho, é o canabidiol. Né? Que também faz parte do arsenal terapêutico do especialista que trata esses pacientes. E que, felizmente, cada vez mais regulamentado em órgãos como a Anvisa, como o nosso, que faz parte do tratamento medicamentoso desses pacientes. Olha que interessante. A gente tem para quem se interessar, enfim, saber mais, a gente fez uma entrevista bem completa a respeito, né, do canabidiol e a forma, o que é a forma ativa, né, o que traz realmente os benefícios, que não tem nada a ver com outras questões. Joga lá no YouTube do Você Bonita, como canabidiol, vocês vão encontrar, é uma pauta muito legal e que bom que também, então, nesse caso aí, para o controle da epilepsia também faz parte. Verdade doutora, que assim, principalmente questões, a gente até não comentou o porquê da epilepsia, mas existem ali questões genéticas envolvidas, hereditárias talvez, e questões que nem vocês conseguem explicar, né? Então Perfeito. A gente tem que ficar bem informado, não tem outro jeito. Exato, exato. O importante tem o diagnóstico, procure um especialista, tem tratamento. Independente do tipo de epilepsia, é importante que você, ou o acompanhante também, né, o familiar, que esteja atento e oriente bem essa pessoa. E parabéns, doutor, pelo trabalho. Eu fico imaginando, né? Que bom que temos médicos assim, porque vocês imaginam uma cirurgia assim no cérebro dessa forma, conseguir recuperar e etc, como você falou, secar ali aquela inervação que diz? Aquele tecido cerebral, né? Aquela região do cérebro. E conseguir, e dar certo, devolver qualidade de vida e tal. Então que bom que temos profissionais como você, viu? E aqui no Brasil, porque a nossa medicina é a melhor do mundo, né, doutor? Eu também acho. Já chegamos lá, não chegamos? Com certeza. Eu tenho certeza. Para a gente é um prazer poder, então, abordar o assunto aqui. Vai ficar lá no YouTube, então compartilhe. Quanto mais gente tiver informação, a gente ajuda muita gente. Vai lá no @doutorabreviado.murilomarinho, @doutorabreviado.murilomarinho. O doutor é neurocirurgião. Obrigada, doutora. Até a próxima. Carol. E parabéns aí pelo trabalho. Viu?